Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um panetone. Aqui está o nosso desenho. Nós vamos começar por essas folhinhas aqui atrás. Olha, tem um risquinho no meio. E no teu risco vão risquinhos aqui. Você vai fazer o seguinte, aqui do lado de cá também a gente vai colocar, aqui do lado de cá também, olha, eu já tô deixando marcado. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o verde pinheiro, você vai colocar exatamente em cima desse risco do meio, olha, ficou bem gordinho de tinta. Aí, você vai puxar na direção desses risquinhos que tem aqui. Aqui embaixo, olha, o pincel ainda tem um pouquinho de tinta, eu vou contornar bem cuidadosamente a bolinha com esse verde pinheiro, tá? Ó, fiz limpei o pincel aqui. Agora, eu pego um pouquinho mais de tinta, eu coloco desse lado aqui, ó, no contorno, e puxo nesse sentido que você pode ver o risquinho que tem aí no teu risco. Olha, você põe todo o contorno, aí dá uma esfumaçada assim, ó, puxa pra dentro. O que aconteceu? Nós colocamos a área de sombra. O que sobrou aqui, ó, de branco é a área do tecido, onde vou colocar o verde maçã, que vai ser a luz dessa folha. Olha como vai ficar. Depois eu coloco o verde maçã aqui e puxo pra lá, fazendo o mesmo movimento, deixando arranhado. Olha que fácil. Essa daqui é a mesma coisa. Coloco o verde, puxo primeiro nesse sentido, contorno a bolinha, limpando o pincel. Coloco do lado de cá no contorno e puxo seguindo os risquinhos. Geralmente não lavo o pincel, mas se tiver algum excesso de tinta, pode lavar. Aí você vai usar o verde maçã, preenchendo os espaços restantes e puxando, deixando arranhado. Já vou fazer o acabamento. Olha, pincel zero, verde pinheiro. Eu gosto de bater o pincel aqui, ó, pra fora e puxar pra dentro. Bato pra fora, puxo pra dentro, pra ficar assim bem espinhudo. Do lado de cá, a mesma coisa, ó, bato de fora e venho pra dentro. Às vezes nem chego no final, a tinta acabou, eu paro. Aqui embaixo embaixo do risco tem uma outra folhinha que eu faço depois, mas é o mesmo processo. Agora, nós vamos trabalhar essas bolinhas. Nós vamos preencher as duas bolinhas com rosa escuro. Então, preenchi com rosa escuro. Eu vou usar um pouquinho do sépia para separar. Você viu que são duas? Aqui, olha, as duas se encontram. Olha, um pouquinho do sépia para separar uma da outra, para fazer uma sombra. Aqui, nesse espaço, a bolinha, ela fica por trás do laço, então fica também um pouquinho mais escuro. Olha, aqui é a mesma coisa. É pouquinha tinta, não faça isso, tá? Tem que fazer o contrário, olha. Porque essa bolinha, ela tá inteira, tá projetando sombra sobre essa que aparece só um pedaço. Eu vou fazer uma sombra ainda aqui, ó, bem em cima, dá uma puxada assim pra dentro, aleatório, não é pra esfumaçar muito. Nessa daqui também, ó, uma sombra. Peguei um pincel um pouco menor, peguei o pincel número 4, vou pôr um ponto de luz aqui e um ponto de luz aqui, ó, um pontinho de luz.
e vou dar uma ligeira esfumaçadinha. Assim, ó, não coloque, não precisa alisar, tá? Pode botar assim batidinha de pincel. Ó, isso aqui ainda vai sumir um pouquinho. Pronto. Agora, nós não vamos fazer o laço, porque ele tá aqui, ó, por cima dessa parte do panetone. Então, nós vamos pra fatia do panetone que tá inteiro, do lado de cá. Agora, essa área aqui, ó, é a área de dentro do panetone. Nós vamos preencher com o marfim. Olha, eu tô preenchendo assim, não tô colocando muita tinta espalhando. Se você quiser, pode até diluir um pouco essa tinta um pouquinho de água. Você pode passar o diluente, você pode passar clareador, se quiser. Mas eu tô colocando e espalhando, olha, não tô preocupada em preencher muito. Porque nós vamos trabalhar em cima dessa cor com outras cores ainda. Você viu que tem manchinhas ali? As manchinhas são as frutas. Mas olha como o risco aparece. Agora, eu vou pegar o pratinho. Eu vou colocar um pouquinho do ocre. E eu vou fazer, olha, são manchinhas com o ocre por toda parte. Tira o excesso e deixa assim todo manchadinho, que nós estamos fazendo uma massa. É como que uma superfície de pão que fica meio airado. Então, ela tem furinhos. Primeiro eu faço isso com o ocre. Agora eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro também. Em alguns pontos, a minha massa vai ser bem amarelinha. Esse panetone, ele tá, essa parte ela tem que fazer uma sombra. A gente precisa aqui, ó, no meio pra cá. Vou pegar uma pinceladinha de sépia. Eu tenho ocre aqui ainda. Agora é com bastante cuidado, tá? Limpa bem teu pincel. E você vai fazer assim, ó, de batidinho, bem de leve. Você vai sombrear aqui em cima da linha, em cima do risco. Você vem fazendo batidinhos. Agora respeita o lugar das frutinhas, para você não perder, porque essa tinta ela cobre. Até mais ou menos aqui, ó, até mais ou menos o meio. A gente vai dar uma escurecidinha com essa cor. Vai fazer uma sombra. Olha, mais ou menos aqui, ó, o meio. Aqui embaixo já vou deixar a linha com essa corzinha mais escura. Aqui em cima também. Até aqui. Esse ladinho aqui, ó, também vou escurecer um pouquinho, só aonde tá, ó, o pincel quase limpo. Só na bordinha. E você viu que aqui tem um pouquinho de uma linhazinha? Eu já vou aproveitar essa cor e vou deixar sombreado aqui, ó. Você viu que eu não preenchi? Só limpei o meu pincel. Agora eu vou colocar uma terceira camada de manchinhas, branco. Tiro o excesso. E vou fazer uns pontinhos ainda em cima dessa mistura que eu tenho aqui. Desse lado você vai fazer só aqui, ó, no cantinho aqui na área que tem luz. Não suba nessa área aqui que tem sombra. Pronto. E vamos fazer as frutinhas. Vou trocar de pincel, vou pegar um menor, número 4, aparado. E nós vamos fazer
Olha, tô pegando esse amarelo aqui, com um pouquinho do branco. Eu vou fazer uma manchinha aqui. Amarelinha. Vou fazer mais uma aqui. Você viu que é uma mancha, não precisa ficar aquela coisa desenhadinha. Olha, duas amarelinhas aqui e vou colocar essa daqui amarelinha também. Sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do verde maçã. Esse panetone é de frutas, tá? Olha, eu vou colocar uma verdinha aqui. Vou colocar uma verdinha aqui. Uma aqui embaixo. Vou colocar, acho que aqui também. Lavo o pincel. Vou pegar um pouquinho do cerâmica. Vou colocar uma aqui. Você viu que ele vai mudar de cor, porque a gente tá colocando em cima de outra tinta que ainda tá úmida. Olha, mais um quadradinho ali. Mais uma aqui. Agora, sem lavar o meu pincel, eu vou pegar um pouquinho de sépia. Vai ficar meio avermelhado esse sépia. E eu vou fazer umas manchinhas assim mais escuras. Se você quiser bastante frutinha, pode fazer. Não precisa fazer exatamente como tá ficando o meu. Pronto, o interior. Eu vou fazer a outra, a fatia que tem aqui do lado, eu vou pintar essa parte também. Olha, terminei. Fiz um pouquinho de sombra aqui, mais forte, embaixo do laço. Fiz aquele contorninho esfumaçadinho e as frutinhas que você pode distribuir como você quiser. Agora, nós vamos preencher esse laço inteiro com o vermelho vivo. Aqui também, olha, esse pedacinho aqui, ó, é do laço. Então, eu vou preencher o meu. Olha, preenchi. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia. Vou colocar aqui no pratinho com um pincel bem limpo. Eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra. E um pouquinho de sombra. Só nas duas laterais. Aqui, olha, no laço, você viu que aqui tem o nozinho aqui, ó, amarradinho. Então, eu vou colocar um pouquinho de tinta de cada lado. Aqui um pouquinho também e vou puxar no meio pra cima, olha como que ficou. Depois, você viu que você tem linhas nas laterais, mas você tem aqui no meio, assim, uma curva. Você põe essa linha e dá uma esfumaçada assim, ó. Viu? Só puxei o pincel. Pra cá, a mesma coisa, ó. Coloco a tinta bem em cima daquele risco. Tirar o excesso que tem muita tinta. Depois você dá uma esfumaçada assim, ó. Essa esfumaçada é pra dentro, tá? Não pra fora. Essa ponta aqui do laço, ela tá por trás do panetone. Então, eu vou sombrear um pouquinho aqui desse lado. Do lado de cá tá por cima, então não precisa sombrear. Eu vou pegar uma pinceladinha de amarelo ouro, com um pincel bem de pé, com um pincel largo mesmo, tá? Não faça com pincel zero, não. Tá vendo que tem esse risco? Eu vou passar uma linha de amarelo em cima do risco, olha, com esse pincel largo. Trabalhe assim com a mão bem leve, deixe só o peso do pincel. Bem em cima do risco. Se você quiser, tiver muita dificuldade de trabalhar com esse, pode trabalhar com pincel zero também. Só que o zero, você vai ter que pegar a tinta várias vezes, porque senão ele fica muito fininho e depois ele não aparece. Ó, você vai deixar mais gordinho, se for o caso. Mas você viu que é possível fazer com esse pincel grande também. Ó.
Aqui vai uma do lado de cá e uma do lado de cá. Você nem precisa chegar até o fim. Agora eu vou preencher o restante das fitas dos dois lados com o vermelho vivo. Essa ponta aqui, olha, você vai pegar um pouquinho do sépia no pratinho. Você vai fazer aqui atrás do panetone um pouquinho de escuro. Você vai fazer aqui, ó, temos uma dobra na fita. Então, começa aqui e termina aqui. Ela tá torcida. Ó. Agora a gente já vai definir. Você viu que aqui também tem as linhas amarelas. Então, essa borda aqui, você vai pôr a fita até embaixo, ó. A linha de amarelo. Então, ó, você coloca essa linha até embaixo. Aí depois essa linha virou lá por trás e ela vai sair aqui, ó. E ela vai até o final. Siga a linha que tem no teu risco, tá? Depois a gente tem aqui desse lado, a gente tem também uma linhazinha que vem e ela some aqui. No escurinho, ó. Agora nós vamos fazer do outro lado. Essa nós temos uma sombra aqui, porque ela tá por trás, por baixo do panetone. Aí depois a gente vai ter aqui, ó, um cruzamento. Ela foi e girou, virou pra cá. Então vai ficar assim, ó. Aqui você pode puxar um pouquinho pra trás. Mas aqui não continue, tá? Porque a dobra da fita veio bem naquele ponto. Que eu quis dizer que essa sombra de sépia não pode continuar nessa linha. Ela começa ali no encontro das duas partes da fita. E aqui a gente tem a linha amarela. Aqui, olha, a gente pode ter um pedacinho. Só uma pontinha assim aparecendo. Depois aqui, olha, a gente tem inteira. Ela começa dali no final. E ela vem até aqui no outro lado. Olha, fica bem acentuado, inteirinha. Depois aqui nessa, ela começa aqui na ponta. Ela não faz isso daqui. Ela tem que sumir por aqui. É a largura da fita. Ó, sumiu aqui a minha. Agora nós vamos fazer a casca do panetone. Nós vamos começar aqui, ó, por esse lado, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar o amarelo ocre até aqui no meio, preenchidinho. Agora, olha o que eu vou fazer. O ocre foi a base. Eu vou pegar uma pinceladinha de cerâmica e vou fazer aqui, ó, a gente tem aquele gordinho. Eu vou fazer uma mancha. Você viu que vim assim, ó, com a linha aqui. Aqui na bordinha. Vou fazer aqui embaixo, isso aqui é o papel que vem embrulhado nele. Então, olha, só ficou um pedacinho aqui. Não precisa esfregar muito, tá? Aqui eu vou colocar o cerâmica na borda, vou limpar o pincel pra fora.
Do lado de cá, mesma coisa, ó. Eu vou colocar o cerâmica. Não se esqueça que ele é bem tortinho, tá? Então, não alise, não deixe uma linha reta. Ele tem que ficar todo crespinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia. Vou fazer aqui, acentuar essa sombra. Vou fazer como se fosse uma linha, que também é um pouquinho irregular. Aqui, ó. Toda essa parte aqui, na verdade, toda essa área aqui. Ó, vou deixar assim algumas manchinhas. Eu sei que às vezes eu falo manchinha, parece difícil fazer porque você não sabe onde vai fazer. Mas então, por exemplo, olha, onde ficou um pouquinho mais de cerâmica, dá uma apertadinha de pincel, apertadinha, para ficar uma coisa irregular. Não alise, porque isso daqui tem textura. Olha, vai ficar assim. Agora a gente dá uma ligeira iluminada com um pouquinho do marfim no espaço onde ficou o ocre. Evita colocar essa iluminada por cima do cerâmica ou do sépia, principalmente do sépia. Não coloque, porque essa é a luz. A luz não pode ficar em cima da sombra, que é o sépia nesse caso. Um pouquinho aqui. Lado de cá eu vou preencher também inteiro com o ocre. Pronto, terminei de preencher. Vou sujar, eu nem lavei o pincel. Peguei um pouquinho do cerâmica e você viu que aqui tem assim umas ranhuras. Então, eu começo por aqui. Ó, coloco a tinta ali, faço uma sujeirinha pra baixo, tá? Agora, eu vou fazer, ó, um pouquinho de contorno aqui, também limpando ali pra dentro. Vou fazer um pouquinho de manchinhas aqui. Ó, limpando. Aqui nós temos essas linhas. Então, você vai colocar essa sombra assim, ó, em cima da linha. Apertando o pincel, sem fazer aquele rasgo, assim, sem fazer aquela linha forte. É uma linha com batidinhos. Vou pegar um pouquinho desse cerâmica e vou fazer como que vou esfumaçando, assim, arrastando o pincel na borda de fora da casca. Agora eu já peguei, olha, um pouquinho do cerâmica e um pouquinho do sépia. Ficou um pouquinho mais escuro o tom e eu vou fazer mais uma manchinha escurecendo em cima dessas que a gente já tem. Você viu que eu vejo o cerâmica e vejo o sépia. Você tem que enxergar as duas cores. A ideia é essa. Agora eu vou, com essa sujeirinha ainda de cerâmica e sépia, eu vou passar bem no contorno aqui, ó, pra cobrir o risco. E não tô fazendo com pincel zero, tá? Tô fazendo com esse pincel maior, porque eu não quero que fique uma linha muito fina. Lavo o meu pincel nesse ponto. Um pouquinho de sépia mais puro. Aqui nós temos uma mancha. Isso daqui é a frutinha que queimou. Geralmente, assim, na casca deles, eles vêm meio manchadinho, assim. Aqui tem mais uma. Pronto. Lavo o meu pincel e agora eu vou iluminar com marfim. Você vai trabalhar também fazendo manchinhas.
Olha, coloquei a tinta, vou colocar aqui também para tirar o excesso do pincel. E agora, em cima do ocre, eu espalho essa tinta. Aqui, coloco um pouco de tinta, dou uma espalhada. Até pelo meio aqui, ó, posso colocar um pouquinho. Esse lado de cá é mais claro do que esse de trás, ali é mais escuro, aqui é mais claro. Por isso a gente colocou menos sombra e a gente tá iluminando mais. Você viu que é tudo com apertadinhas de pincel, insisto. Pronta essa parte da casca, eu vou fazer a casca da fatia. Olha, já terminei a casca, preenchi com ocre, fiz uma mancha e um contorno com cerâmica, sobre o cerâmica o sépia, em alguns lugares umas manchinhas mais fortes. Depois iluminei com apertadinhas de pincel com o marfim. Vou aproveitar esse restinho de tinta que eu tenho aqui, que foi ocre mais sépia, e vou fazer esse fundo aqui, ó. Um pouquinho. Aqui, ó, eu quero que fique um pouquinho escurinho também. Só tô limpando o pincel, tá? Muito pouquinha tinta. Olha, aqui você pode até crescer um pouquinho. Bem de leve. Ocre com sépia. Pincel bem limpo. Bem embaixo da fita. Só que você não pode trabalhar só assim. Você pode trabalhar assim, só que depois você tem que puxar para dar a impressão do plano, o horizontal aqui, ó. Do lado de cá da fita, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de sombra e vou dar uma puxadinha. Sempre na horizontal. Tô limpando o pincel, olha, pouquíssima tinta. Aqui na pontinha e um pouquinho aqui. Agora, nós vamos fazer aqui a embalagem. Então, eu quero que você coloque uma pincelada de cerâmica, uma pincelada de sépia. Coloquei uma pincelada de água. Vai ficar um tom de marrom. Aí, nós vamos preencher essa parte aqui, que é a área do papel. Olha, preenchi, veja que aqui é bem irregular, tá? Você vai pegar um pouquinho do sépia e vai fazer esse contorninho. Só pra acertar a linha e pra ficar mais escurinho aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. Vou pegar agora o verde pinheiro. E com o pincel, tô trabalhando com o pincel número 2, aparadinho. Olha, eu pego um pouquinho de tinta e eu vou fazer linhas diagonais. Tenta fazer bem paralelo. Do lado de cá, a mesma coisa. Agora que fizemos o verde, nós vamos fazer com um pouquinho do marfim. No meio dessas linhas. Terminamos aqui. Agora eu vou fazer a folhinha de baixo com as bolinhas vermelhas. Quero fazer esse risquinho com o verde pinheiro e tô usando o pincel 0. E as bolinhas com o pincel número 2 aparadinho, eu vou preencher com vermelho vivo.
com pincel zero ainda, um pouquinho do verde pinheiro, eu vou fazer aqui onde elas se encontram, eu vou fazer assim, ó, divisão. E com o branco, uma pinta de luz. Nesse ponto a gente espera secar pra gente poder fazer aquele fundo mais amplo. Pintura totalmente seca. Vou borrifar um pouquinho de água. Toda a volta. Aqui embaixo toda a extensão do trabalho. Agora, passo a mão. Se a minha mão sair brilhante, é porque tem muita água. No meu caso aqui, olha, não brilhou. Então, tá bom. Posso fazer o fundo. Vou colocar uma pincelada de azul inverno no meu pratinho. Vou tirar bem o excesso e vou fazer todo esse fundo aqui da parte de cima. Chegue bem pertinho do trabalho. Não precisa crescer, não é isso. Só nos cantinhos. Coloque a tinta, vai espalhando para fora. Olha, não vou nem fazer aqui em cima, já terminei aqui, por aqui. Essa parte aqui também um pouquinho. Não faça isso. Tira o excesso de tinta, coloque a tinta com o pincel bem de pé e vai limpando o teu pincel para fora. Um pouquinho aqui desse lado. Sempre trabalho assim, ó, quando vou saindo, levando a tinta, eu vou trabalhando redondinho. Agora eu vou pegar, sem lavar o pincel mesmo, uma pinceladinha do amarelo ocre e vou colocar aqui embaixo. Agora, tira o excesso também, só que eu vou trabalhar assim, ó, eu vou dar algumas pinceladas. Olha, aqui pertinho. Agora, como tá úmido, eu posso deixar parelho esse fundo. Não precisa trazer muito pra cá, tá? Só um pouquinho. Pincel com bem pouca tinta. Nessa área aqui, ó, entre os dois, eu vou colocar um pouquinho do azul inverno em cima desse fundo que tem ali. Vai ficar assim meio acinzentado, meio esverdeado. Aqui também, ó, embaixo aqui da folhinha, fazendo um pouquinho de sombra com azul. Agora nós vamos enfeitar com glitter. Nas folhinhas, eu gosto de colocar assim, ó, um tracinho no meio. E faço meio contorno. Coloco o glitter bem em cima do escurinho ali, do contorninho que a gente fez com o verde pinheiro. Porque se o glitter vai no lugar mais escuro, ele realça. Aqui nas bolinhas, você pode até colocar um pouquinho também. Nas áreas escuras. Não precisa contornar inteiro. No laço, você vai colocar uma linha de glitter sobre a faixa amarela. Nós vamos ter um laço de fita com dourado. Pode colocar aqui, ó, nessa parte escura também um pouquinho. A fita, então, você já vai fazer assim. O panetone, você pode colocar um glitter em cima da linha da casca. Olha, da volta. Só em cima da parte escura, vai ficar bem legal. Aqui, ó, em cima das manchinhas, pode fazer uma sujeirinha. Eu vou fazer o meu, depois você vai conferir. Olha só como ficou.
bem enfeitado. Aqui passei glitter na faixa escura. E esse vai ser o nosso panetone do Natal. Trabalho concluído. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br.